Meu nome é Felipe Rodrigues, eu sou trader profissional e muita gente me pergunta como que é investir na Bolsa de Valores. A primeira pergunta que fazem é se precisa realmente de muito dinheiro para investir na Bolsa. Isso é que é o mais legal, não precisa de muito dinheiro. A partir de R$100 você já consegue investir na Bolsa. Ou seja, é um valor muito baixo para você já começar a investir nesse mercado. Outra pergunta que eles me fazem é assim, mas precisa de muito tempo? Eu tenho que me dedicar muitas horas do meu dia, muito tempo, muito estudo? Eu falei, não. Na verdade, existem duas grandes formas, né? Duas das mais famosas, existem várias, mas as mais famosas formas de operar são operações de swing trade, são operações que vão demorar mais tempo, que é a mais comum, que a maioria das pessoas conhece. Você compra hoje e vai vender um tempo no futuro, pode ser dias, semanas depois, ou você pode fazer operações de day trade. O que é day trade? São operações que começam e terminam dentro do mesmo dia. São operações mais curtas. Essas operações duram em média aí de 5, 10, até no máximo 15 minutos. Não no máximo, né? Tem que ser dentro do dia, mas o mais comum aí é até 15 minutos. Ou seja, dá para você operar no seu horário de almoço e fazer um complemento de renda. Foi assim que eu comecei, né, usando o meu horário de almoço, meu intervalo que eu tinha ali para poder começar a investir na bolsa, pegar um pouco mais de maturidade, experiência e conhecendo até colher bons frutos desse resultado e hoje ser um trader profissional e essa é a minha principal fonte de renda. Tá? Outra pergunta que as pessoas me fazem, Felipe, mas investir na bolsa é muito difícil, é um negócio muito complexo. Eu falo, difícil não, complexo sim, mas vamos lá, o que é complexo? Você dirigir um carro é complexo. Você tem que passar marcha, olhar para frente, olhar no retrovisor, dar seta, ligar o limpador de para-brisa, prestar atenção em N situações e ainda assim você consegue trocar o rádio, conversar com alguém, né? Você consegue fazer uma série de atividades. No início sim foi complexo, foi difícil, foi um pouco mais de trabalho de você entender como é que funcionava ali toda a mecânica. Mas uma vez que você passa por essa etapa, as coisas vão ficando mais natural, vão ficando mais fáceis e aí você consegue ter maturidade. Na bolsa não é diferente. No início pode ser um pouco complexo, conseguir entender todos aqueles indicadores, analisar todo aquele fluxo, tudo que está acontecendo ali naquele momento, mas à medida que você vai pegando mais experiência, mais conhecimento, isso vai ficando mais natural. Tá? Outra pergunta que me fazem é o seguinte, mas é muito arriscado, preciso de gastar, eu posso perder tudo? Eu conheço gente que perdeu tudo ou que perdeu uma grande quantidade significativa de dinheiro. Bom, isso acontece quando você realmente não sabe o que está fazendo, né? E infelizmente muita gente vai para a bolsa sem saber o que está fazendo. Você ouve falar uma promessa, olha, eu vi uma pessoa, fez 20%, fez 30%, fez um excelente resultado, e aí você sem conhecimento nenhum, experiência nenhuma, técnica nenhuma, vai colocar o seu dinheiro lá. Então a chance disso dar errado é muito alta, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer é investir na sua capacitação, ter conhecimento, adquirir conhecimento para poder saber o que você tem que fazer. Tá? E o mais interessante disso é que há limite de perda. Você pode limitar a sua perda, ou seja, você pode controlar quanto que você pode perder, né? Ou seja, se tudo der errado, olha, eu vou perder ali X no capital, eu estou disposto a isso. Antes de entrar numa operação, você tem que saber também o potencial de lucro que ela vai te oferecer. Quanto de lucro que você tem. Então você vai avaliar, fazer o quê? Um gerenciamento de risco. Você vai avaliar se aquela operação ela pode te dar um bom retorno frente a um prejuízo que você está disposto a correr. Tá? Então isso é o mais legal. Então, diferente, por exemplo, quando você quer abrir uma empresa, montar o seu próprio negócio, você não tem um limite de perda. Você vai investir seu capital e se der errado, você perde tudo. Né? Na bolsa não. Você está sendo sócio das grandes empresas, ou seja, as empresas já têm ali equipe, gente, profissionais capacitados para fazer aquela empresa dar lucro. Você só precisa identificar qual empresa vai te dar mais lucro no menor tempo, né, disponível. Você aumentar aí a sua rentabilidade. Aí você vai falar assim, pô, mas eu não conheço ninguém que investe na bolsa, não tem muito contato, se é tão bom assim, por que as pessoas não fazem? Isso é uma deficiência, infelizmente, do brasileiro, né? Hoje na bolsa, 600 mil brasileiros pessoas físicas já estão investindo na bolsa de valores, cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância, a qualidade, a vantagem de você investir na bolsa de valores. Mas as pessoas têm dificuldade de saber, por exemplo, o que é um CDB. Né? O que é um CDB? Qual é a diferença de um CDB da poupança? O que isso me dá de rentabilidade? O que isso me traz de retorno? Então, assim, infelizmente, no Brasil tem muito pouco conhecimento, muito poucas pessoas sabem, então é por isso que a maioria das pessoas não conhece ninguém que investe na Bolsa de Valores, que dá certo e que vive disso. Mas com certeza você já ouviu falar que isso dá muito retorno e que quem investe consegue bons resultados. Eu, particularmente, né, das formas que eu tenho para operar, eu prefiro a modalidade de day trade. O que é day trade? São operações que começam e terminam dentro do mesmo dia. Isso eu chamo assim, para mim, é o filé mignon do mercado.
tá? Por quê? Então, assim, geralmente as minhas operações duram de 5 a 10 minutos, no máximo 15 minutos, não passa muito disso, são operações curtas que eu consigo fazer dentro do meu dia. E a modalidade Day Trade, ela permite uma alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? Alavancagem financeira é quando você... eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais simples, para ficar mais fácil. Imagina que você vai no banco tentar pegar um dinheiro para fazer um empréstimo, né? E aí você vai ter que pagar uns juros por esse empréstimo. Que seja mensal, se for ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ter que pagar uns juros por aquele empréstimo. Quando você utiliza da alavancagem financeira, a Bovespa, né, ela te libera um crédito para você investir esse dinheiro, mas da seguinte condição, você tem que devolver ele dentro do mesmo dia. Então, por isso que a gente fala aí da modalidade Day Trade. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você coloca R$100 na Bolsa de Valores e a Bovespa te libera um crédito de R$30 mil. Então, quer dizer, você coloca R$100, você tem um crédito de 30 mil. Então, você vai comprar uma ação, comprar um dólar, comprar alguns títulos, que vai te render o quê? Uma aplicação de R$30 mil. Se você pegar 1%, tá? 1% de oscilação dentro do dia, muito comum. Você pode pesquisar aí, você vai ver que a Bolsa oscila muito mais do que isso no dia. Tá? Se você tiver uma oscilação de 1% dentro do dia, pegar um range ali de 1%, de R$30 mil, isso vai te render R$300 de lucro. Isso é que é legal na alavancagem financeira, ou seja, você tem 30 mil reais ali, por exemplo, 30 mil reais de alavancagem, se ela rende 1%, você ganhou R$300 de lucro. Qual que foi o dinheiro necessário para você colocar isso? R$100. Então você teve uma alta rentabilidade, né? Ou seja, você ganhou R$300 arriscando apenas 100. Mas por que essa mágica? Como é que você ganhou 3 vezes o seu capital? É que na verdade você não colocou só R$100. R$100 foi o que a Bovespa te pediu de garantia. Você fez uma movimentação de R$30 mil. Não, legal, mas beleza. Então eu vou colocar R$30 mil, beleza, tá bom. Se der tudo certo, eu vou ganhar R$300 de lucro com uma oscilação de 1%. Beleza. Mas e se der errado? Essa é a pergunta que as pessoas me fazem. Mas se der errado, eu vou sair devendo 3 mil, 4 mil, 5 mil reais? Não. Lembra que eu falei que existe a limitação de perda? Aí que entra a garantia. Você está limitado, né, a sua perda aos seus R$100 que você determinou como garantia. Então você coloca R$100, a Bovespa te libera 30 mil. Se a sua operação der R$100 de prejuízo, digamos, deu R$100 de prejuízo, foi para 29.900, você não pode dar o calote. A Bolsa vive disso, né? A empresa Bovespa, ela vive disso, de garantir que quem comprou vai receber e quem vendeu também vai receber. Então, se você fez uma operação ali de 30 mil reais, chegou a 29.900, ou seja, você tomou um prejuízo de R$100, a Bovespa vai pegar seus R$100 que você limitou, vai completar seus 30 mil e vai devolver aquele empréstimo, entre aspas, que você fez. Né? Isso é alavancagem, ou seja, você limita, você determina o quanto você quer perder, você não precisa perder os R$100, pode perder 30, 40, 50 reais, e aí você limita ali a sua operação. Bom, mas aí você está travado também aos 30 mil? Eu falei, não, a cada R$100, a Bovespa te libera mais 30 mil. Então você pode fazer uma operação de 90 mil reais, aplicando R$300 de garantia. Tá? E ter essa rentabilidade. Então você consegue percentuais, lucros muito mais altos que você consegue aí dentro de uma operação convencional. Tá? São operações de curto prazo, elas também podem te dar um prejuízo maior, porque eu quero te falar o seguinte, o que é o maior? Como ela pode te dar 300% de lucro, como eu disse, ela também pode, você colocou R$100, você pode perder 50%, ou seja, ela está te dando 50% de prejuízo. Esse é um tipo de modalidade mais ousada, mais arriscada, muito comum, tá? Isso que eu estou falando acontece no Brasil, é uma forma totalmente regulamentada, acontece nas outras bolsas do mundo. A questão é que a diferença é que você não vai colocar todo o seu capital nessa modalidade alavancada, né? E aí que entra o gerenciamento de risco. Você vai fazer vários investimentos, toda a sua reserva você vai estar aplicado em várias modalidades, e uma pequena parte você pode operar ela dentro do day trade, que vai ser um risco que você vai estar gerenciando, que você vai estar controlando, que não vai te quebrar, né? Vamos a outro exemplo. Se você tem 30 mil reais guardado numa aplicação de 30 mil reais e você coloca essa aplicação de 30 mil reais, por exemplo, num CDB que vai te dar um bom rendimento aí, digamos aí que você consiga fazer 200, 230 reais por mês de lucro. Você pode pegar esses 230 reais de um mês de lucro e aplicar ele na Bolsa de Valores de forma alavancada. Você vai estar movimentando aí mais de 60 mil reais. E você está aplicando apenas a rentabilidade de um mês da renda fixa. Então, de volta, você vai colocar esse dinheiro e aí você consegue fazer boas rentabilidades. Aí tem toda uma técnica, uma metodologia, né? uma gestão de risco também que tem que ser considerada e calculada.
tá? Agora, eu te faço a pergunta. O que você acha de fazer um complemento de renda desse, né? Ou seja, uma modalidade onde com R$100 você consegue fazer mais 100 dentro de um dia, né? Não vou nem falar dos 300, você consegue fazer mais R$100 por dia, ou R$200 por dia, ou você coloca um pouco mais de dinheiro, você coloca R$500, né? Você vai falar assim, mas eu não tenho muito tempo, vou ser mais conservador. Você coloca R$500 e faz ali mais R$100 por dia de complemento de renda, totalmente possível, né? Dentro dessa modalidade de alavancagem. Você pode ter um complemento de renda dentro do seu trabalho, você não precisa sair do seu emprego, não precisa sair da sua segurança, do seu conforto, mas você pode começar a fazer um complemento de renda, a ter uma receita, a fazer melhores investimentos, né, dentro do seu dia a dia. E aí, até o caso, se um dia você tiver interesse, se for sua paixão, igual aconteceu comigo, você pode aí até se dedicar em tempo integral à Bolsa de Valores e viver disso. Tá? Então, por que eu gosto dessa modalidade de day trade? Primeiro, eu preciso de pouco tempo, tá? Eu não preciso de muito tempo para fazer as operações. Segundo, eu consigo limitar minhas perdas. Eu tenho um controle de risco, eu tenho um gerenciamento de risco, onde eu consigo ali trabalhar o quanto que eu estou disposto a ganhar, o quanto que eu estou disposto a perder. Terceiro, eu tenho ganhos elevados por causa da alavancagem, né? Essa modalidade que eu expliquei. Quarta opção, você tem o que? Depende só de você. Só depende de você, ou seja, você não depende de vender um produto, você não depende de convencer outras pessoas, você não depende de um chefe, você não depende de um patrão, você não depende de uma situação econômica, só depende de você, um computador e ter acesso a uma internet. E o quinto motivo aí, porque eu gosto tanto disso, porque mais que você tenha um trabalho formal, isso pode ser seu complemento de renda. Você pode fazer sim um bom investimento, né? Você pode garantir o futuro, você pode fazer o seu dinheiro da viagem de fim de ano, enfim. Você pode trocar seu carro, né? Sem ter que mexer nas suas reservas, sem ter que mexer no seu salário. Bom, é isso aí. Para quem quiser conhecer mais sobre as formas, é claro que eu falei, é muito importante você ter conhecimento, saber o que está fazendo, não simplesmente ser um aventureiro no mercado, né? Então você precisa de conhecer as técnicas, saber a hora certa de comprar e de vender, a característica de cada ativo. Então se você quiser conhecer mais sobre isso, acesse aí www.filiperodrigues.com.br. Eu vou colocar aqui na edição desse vídeo o link e conheça um pouco mais aí desse mercado fantástico, que é o mercado de bolsa de valores, mercado de ações, que cada vez os brasileiros estão conhecendo mais, estão tendo melhores rentabilidades, né, estão tendo melhor retorno, e que aí já é muito famoso aí nos Estados Unidos e em outros países. É isso aí, um abraço, obrigado por assistir esse vídeo.